A Isabel Mega, essa relação entre os poderes envolvendo contas públicas. Tudo bom, Isabel? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia, agora com mais tempo. Bom dia, bem-vinda, bem-vindo quem está com a gente aqui também. Mais um novo dia. Ontem a gente falava, né, Isabel, sobre essa pressão que viria, inclusive na Câmara dos Deputados, com relação ao ministro Fernando Haddad. De fato aconteceu, não só aconteceu como teve confusão, também vamos falar sobre isso ainda hoje aqui no Novo Dia. Mas agora um olhar para o que vem pela frente, né, Isabel? A gente tem medida provisória publicada, medida provisória tem validade, tem que ser votada no Congresso. E o que a gente está vendo é climão entre, inclusive, legendas que têm ministérios no governo. Tá certo que não eram aquelas legendas fiéis, né, Isabel? Mas no momento em que contas públicas estão em debate, quando a gente já fala sobre 2026, fala sobre popularidade do governo Lula, essa situação fica ainda mais complicada. PP e União Brasil definitivamente não passariam no teste da fidelidade ali ao Palácio do Planalto. Mas, de fato, tem uma parte que é um descontentamento com as medidas econômicas, mas tem uma parte que é também política. Em relação às medidas econômicas, o recado que fica muito claro é: não vamos aprovar nada que possa ser interpretado como aumento de carga tributária. Essas elevações todas de alíquotas, esse é o recado. Não vamos endossar isso, ainda que a gente tenha um ministério ou outro na esplanada dos ministérios. E é bastante coisa. Se a gente for somar PP e União Brasil, são 4 ministérios, ainda que alguns sejam atribuídos a cotas, por exemplo, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mas está lá o nomezinho dos partidos envolvidos, portanto, na tutela dessas pastas espalhadas pela esplanada. Então, tem este recado muito claro, porque os próprios parlamentares admitem: como é que a gente vai endossar aumento de carga tributária tão próximo da eleição? Lá no ano que vem, isso vai ser cobrado da gente. A gente não vai aumentar a carga tributária. Essa discussão já estava muito colocada quando, no início do ano, se começaram os debates sobre, por exemplo, o projeto de lei do imposto de renda. E o recado foi claro: a gente, claro, vai apoiar aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, mas do outro lado, essa questão de você ter que taxar mais gente, isso aí a gente não apoia não. Você vai taxar o super rico, que também é difícil para o Congresso Nacional endossar isso. Então tem esse lado da economia que esses dois partidos, que têm uma grande força, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, estão endossando. E o outro lado é político, porque é uma mobilização que deixa muito bem clara uma mensagem de afastamento que já estava mais do que sinalizada. Eu estava nesse anúncio ontem do PP e do União Brasil, né, nessa federação que os dois partidos estão formando, e tem gente que saiu desse anúncio categórico. Fui perguntar: isso aqui já é sinalização para 2026? Sim. Tem alguma dúvida do desembarque? Foi a pergunta que me devolveram. Então, de fato, é claro que as coisas ainda precisam ser sacramentadas, isso ainda deve levar um tempo. 2026 ainda tem um semestre pela frente que nos separa do ano eleitoral, mas ainda assim a gente sabe que essas conversas todas, elas começam muito antes. E aí fica uma dúvida no ar: se a federação não vai com Lula, como está muito bem claro nessa mensagem toda de afastamento, e os dois presidentes da federação, que é Ciro Nogueira, do PP, e também o Antônio Rueda, do União Brasil, tem, claro, um posicionamento mais afastado do presidente Lula, com quem a federação irá? E tem um recado que fica implícito ali dos parlamentares que compõem esses dois partidos, de dizer: olha, o ideal seria nem Lula nem Bolsonaro. O ideal seria construir uma outra frente, mas a coisa ainda não está muito bem colocada. Porque a gente tem, por exemplo, Ciro Nogueira, que é um aliado de primeira ordem, foi ministro, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Poderia querer apoiar algum nome que Bolsonaro indicasse. Tem a questão do familismo que poderia prejudicar, mas se fosse eventualmente um governador, como se fala tanto do governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, é uma possibilidade. O outro ponto é o candidato que se coloca já na disputa presidencial, que é o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado,
que hoje nos parece ter mais chances de levar adiante essa candidatura do que teve no passado. Está conseguindo fazer um certo movimento. Vai depender de muita coisa, claro, inclusive essas questões partidárias. Então a coisa está muito solta, mas independente de estar solta, o recado de afastamento está muito claro. Então, e dentro do próprio Ministério da Fazenda é interessante, porque quando a gente eleva esse questionamento sobre o porquê tanta resistência, já que a Fazenda está tentando explicar que você, por exemplo, em relação ao agro, você está mexendo ali na letra de crédito do agronegócio, a LCA, mas do outro lado é um setor que tem tantos subsídios, tem tantas outras benesses, digamos assim, por que o governo não consegue colocar isso na mente dos parlamentares? O próprio ministro Carlos Fávaro chegou a defender ontem publicamente esse aumento de alíquota em relação à LCA. Está jogando junto com o Palácio do Planalto e com a equipe econômica. Por que ainda assim é tão difícil? E na leitura de fontes do próprio Ministério da Fazenda, isso vem justamente dessa necessidade que muitos desses partidos do chamado Centrão estão tendo de já marcar uma oposição política. A questão é, essa oposição política está contaminando um pouco esse debate que tem que ser feito e que você tem alguns atores importantes que estão se colocando nesse debate, como o presidente da Câmara, Hugo Mota, mas que vai sofrer pressão para tudo quanto é lado. E que seja um debate de ideias, Isabel Mega, não de confusão, como estamos acompanhando.